E exatamente nesse ponto que você trouxe, Michel Gavendo, de que Israel teria enfraquecido o sistema de defesa iraniano para que houvesse o ataque dos Estados Unidos, agora há pouco, um representante, um oficial do governo iraniano, disse à CNN que considera que houve um ataque coordenado entre Israel e Estados Unidos para a destruição, enfim, desses locais de enriquecimento de urânio. Priscila Yazbek, essa percepção do Irã acaba fazendo com que não haja nenhum tipo de conversa diplomática com os Estados Unidos. Exatamente, Uribe. E isso foi dito pelo ministro de Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, que falou que não há janela para a diplomacia nesse momento. Ele foi questionado sobre isso por jornalistas numa coletiva que aconteceu mais cedo, se haveria alguma conversa com os Estados Unidos. Ele falou assim, não é o caso agora, não é o momento de conversas diplomáticas agora. É certo dizer também que o Irã não aceitou conversas diplomáticas durante um bom tempo, durante esse prazo de 2 meses que tinha sido colocado pelo presidente Donald Trump, mas o que mudou nessa história, né? Por que Donald Trump passou a apoiar esse ataque? Foi quando ele viu que a operação israelense tinha sido bem sucedida e porque Donald Trump pessoalmente, particularmente, tem esse ansejo de ficar no lado forte da força. Então, Donald Trump tinha tentado demover Netanyahu de fazer um ataque a instalações nucleares do Irã. A gente noticiava isso quase toda semana sobre essas conversas que Donald Trump tinha com Netanyahu. E pouco antes de Netanyahu fazer esses ataques, Donald Trump teria perguntado para Netanyahu se ele faria esses ataques, teria dito que não queria que ele fizesse esses ataques, mas teria dito, eu não quero que vocês façam esses ataques, mas vocês vão fazer, certo? E a resposta teria sido afirmativa por parte de Netanyahu e logo na sequência veio esse ataque que coincidiu com esse prazo final de 60 dias dado pelos Estados Unidos. Depois disso, Donald Trump passa a avaliar se valeria a pena para os Estados Unidos entrar de forma direta nesse ataque ou não. Os Estados Unidos que, claro, fornecem armamentos e aparato militar para Israel, mas que, por enquanto, estavam apoiando na defesa israelense contra os ataques retaliatórios iranianos. E a partir de ontem, então, os Estados Unidos entram diretamente nesse conflito ao fazer esses ataques, então, de forma ofensiva. E aí o ministro iraniano de Relações Exteriores, ele estava falando sobre como essa agressão americana viola a Carta das Nações Unidas, o artigo 2, que fala sobre a soberania territorial e fala que um país não pode violar a integridade territorial de outro país caso não seja em legítima defesa, e foi o que aconteceu. Israel atacou o Irã sem ser em legítima defesa, mas sim alegando que o Irã estava enriquecendo urânio para objetivos militares. Há uma discussão elementar nesse conflito todo, que é se o Irã tinha capacidade para criar uma bomba nuclear ou não, e não há provas de que isso acontecesse. O enriquecimento do Irã estava em 60%, é um passo para chegar a 90% para a construção de uma bomba nuclear, mas o enriquecimento de urânio é apenas o combustível que vai dentro de uma ogiva para que isso se transforme em uma bomba nuclear. E o que os especialistas dizem é que esse processo de enriquecer o urânio a 90% para depois formar essas ogivas e abastecer essas ogivas é algo que demoraria meses e até ano. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, chegou a falar sobre isso, falou sobre isso na quinta-feira em uma entrevista à CNN para a âncora Cristiane Ampur, que não havia provas da agência sobre o enriquecimento de urânio para fins militares. Ele falou, eu não diria que seria algo muito distante, mas também não diria que é algo que aconteceria amanhã ou na próxima semana. E Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, há vídeos circulando na internet que retratam isso, fala desde 92 que o Irã tem uma bomba nuclear que pode ser disparada a qualquer instante, porque é um argumento para o primeiro-ministro israelense justamente para poder fazer e justificar esses ataques ao Irã. Então, o ministro de Relações Exteriores do Irã diz que há uma violação da Carta das Nações Unidas e há uma violação também, ele cita, da Resolução 2331, que é a resolução em que a ONU endossa o acordo nuclear
do Irã com potências ocidentais e que inclusive é o acordo que foi firmado e fechado no governo de Barack Obama em 2015 e que Donald Trump se retirou em 2018 e que muitos especialistas dizem que foi o que desencadeou toda uma tensão adicional em relação ao programa nuclear iraniano, já que depois disso as verificações ficaram mais complexas, etc. Então, a situação que se tem nesse momento não se sabe exatamente o quanto que essas instalações foram atingidas, foram danificadas, mas, como você disse mais cedo, Uribe, o Irã pode ter movido já esse urânio enriquecido e mais do que isso, né? Por mais que neste momento o Irã esteja enfraquecido, o que se teme é o efeito de médio e de longo prazo, o ressentimento que fica, mais uma vez, e o ódio que esse tipo de ato gera, como o ministro iraniano disse, é uma escalada da violência, um nível de violência que aumenta no mundo hoje justamente por causa desses ataques, a ver então quais vão ser os desdobramentos desse envolvimento direto dos Estados Unidos nesse conflito.